Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e nós vamos meditar hoje no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 3. E nós vamos começar agora, meus queridos irmãos, fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor leve cativa a mente dos meus irmãos, Senhor, a toda a verdade da Tua palavra, Senhor. Dá-nos a conhecer aquilo que Tu tens, através do Santo Espírito, para nós nesse dia de hoje, Senhor. No presente que se chama hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos um entendimento, um discernimento, através da sã doutrina, da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos revelando aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia. Algumas curiosidades sobre o livro de Abacuque. Esse livro foi escrito, meus queridos irmãos, no ano 603 a.C. Então é mais ou menos 150 anos antes do último profeta falar. E nós temos algumas curiosidades nesse livro, meus queridos. Curiosidades de Abacuque. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Eles viveram na mesma época, meus queridos irmãos. A palavra salvação aparece 3 vezes no livro e ela é a raiz aramaica da qual o nome de Jesus é derivada. Muito bem, meus queridos, nós vamos ver algumas situações desse livro, porque ele se inicia no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que é o versículo de meditação, diz assim: Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do norte, do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Nós vamos voltar um pouquinho para poder compreendermos essa palavra de Abacuque, e ele vem. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de poema, em forma de hino. Como ele é escrito em aramaico, nós não conseguimos ver a melodia desse hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos hoje, mesmo que estejais irado conosco. Tem compaixão de nós. No versículo 4, ele prossegue e ele diz uma coisa fantástica. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão. Onde se esconde o seu poder? Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Muito bem, meus queridos, era essa a visão que Abacuque tinha de Deus no Velho Testamento, no ano 603 antes da era cristã. Agora vamos lembrar só um detalhezinho. Abacuque viveu depois do êxodo do povo de Israel no deserto. Ele está se referindo àquelas pragas lá do deserto, lá do Egito. Se você observar, nós tivemos no Egito, para a saída do povo,
10 pragas, que na Bíblia está descrita como 10 pragas, mas nós temos que observar que naquele instante estava chegando juízo sobre aquele povo. O juízo de Deus estava vindo sobre o Egito. Se você observar, cada uma daquelas pragas se referia a um Deus adorado no Egito. As rãs, o rio que se transformou-se em sangue, cada uma daquelas pragas se referia ou se reportava a um Deus adorado no Egito. Tem uma deusa que é adorada ainda hoje no Egito, que era a deusa da fertilidade, que era por onde vinham as crianças. E ela vinha do Nilo. Chama Ísis. Agora tem um detalhe interessante, meus queridos irmãos, e nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje. Qual é o Deus que você está adorando hoje? Sim, porque na época do Egito, o povo de Deus adorava deuses, né? Com D minúsculo, mas eles adoravam também. Tanto é que nem todo egípcio, nem todo hebreu saiu do Egito. Teve pessoas que ficaram lá. Agora, meus queridos irmãos, o que eu quero trazer com esse livro, com essa pregação, com essa situação, é uma coisa muito simples. Nós estamos vivendo o ano 2021, nós estamos vivendo uma pandemia de nível global. Nós estamos vivendo momentos de insegurança e de incerteza em todos os países da Terra. Até os Estados Unidos estão vivendo um problema sério. Sim, já vacinaram muita gente, mas ainda falta a metade da população americana, mais ou menos. A gente não tem números exatos, mas o que acontece? Se enquanto não tiver 80% da população vacinada, não vai resolver o problema. E naquele tempo do povo de Deus para sair do Egito, veio o juízo de Deus sobre o Egito. E agora, nesse instante, não é o juízo de Deus. Vocês lembram do anjo da morte que passou lá no Egito? As casas que tinham o sangue nos umbrais da porta, ele não tocou? Pois é, a morte dos primogênitos. O que é que está acontecendo hoje, meus queridos irmãos? Hoje está acontecendo juízo e quem está fazendo esse juízo não é Deus. O executor desse juízo é o inimigo de nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos tomar a ceia. O que é que Satanás está impedindo que nós façamos hoje nas nossas igrejas? Se nós não estamos indo para a igreja, nós estamos ficando em casa, ele está impedindo que nós ceiamos. Está nos impedindo de ceiar. E Jesus Cristo disse aquilo, olha, fazei isso toda vez que comerdes e beberdes em memória de mim. É a ceia, meus queridos. Está faltando a ceia. Faça a ceia na sua casa, aonde você estiver, em qualquer lugar do planeta, faça a ceia. Eu vou fazer um vídeo depois fazendo a ceia para nós aqui. Nós vamos ter uma ceia aqui. Eu acredito que nós em breve já estaremos fazendo essa ceia. Nós vamos fazer uma vez, haja visto, nós temos vídeos diários no Diário da Fé, nós vamos fazer uma ceia por semana, para que você tenha a oportunidade de ceiar e ser curado, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Os governantes estão dizendo para nós ficarmos em casa. Glória a Deus. Aceite esse momento de meditação na palavra que você pode ter, mas ceie dentro da sua casa.
Traga a palavra dentro da sua casa. Não deixe que as coisas sejam feitas de qualquer forma. Você é Jesus na rua. É isso, meu querido e minha querida irmã. Muitas vezes nós temos mães que são, eu costumo brincar, MAPs, que são pai e mães. Ou mãe e pai, que é MAP. Né? Por quê? Porque às vezes são separados. Tem homens criando filhos sozinhos, mulheres criando filhos sozinhos. Então o que acontece? Faça a ceia dentro da sua casa para que o inimigo não entre com essa enfermidade, meus queridos irmãos. Para que você seja contado como um que está em Cristo Jesus. Para que você seja contado como aquele que está fazendo o correto. E lembre-se que não existe a melhor forma possível, existe a forma correta de ser feitas as coisas. E nós precisamos relembrar disso, meus queridos irmãos. E essa Ísis, ela foi quem foi punida na mortandade dos primogênitos. Dos primogênitos. É a deusa Ísis. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que a fala desses profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma visão limitada de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro, nos dando a revelação exata e total daquele que é Deus. Para nós. Porque o Espírito Santo é Deus. Nós temos Deus em 3 formas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É os 3 em forma de um, ou um em forma de 3. Eles não tinham o entendimento e a revelação de quem são essas 3 pessoas da Trindade. E então, por isso que eles falam dessa situação todinha esquisita, mortandade, essas coisas, mas nós entendemos que Deus é amor de Gênesis a Apocalipse. É porque eles não tinham um outro parâmetro para dizer de Deus e eles usavam, e as pessoas queriam imprimir medo nas outras para dizer que o Deus dele era mais poderoso, que é o nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem, essa situação, meus queridos, ela é muito interessante para que nós possamos entender algumas situações que estão sendo feitas agora nesse momento. Eu quero agora, nesse momento, orar por você, declarar sobre você uma palavra vinda direto do trono de Deus, né? Que é Isaías, capítulo 58, versículo 8. E a tua cura irromperá como a alvorada. Deus, a tua benignidade irá na tua frente e na tua retaguarda vai o poder de Deus. Nós declaramos, meus queridos irmãos, sobre a vida nossa, essa palavra, para que a gente tenha essa oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, uma provisão vinda direta do céu, Senhor. Cura brotando nos nossos corações, na nossa mente, no nosso corpo, Pai, se manifestando no nosso corpo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos, onde esse vídeo chegar, serão curados ao ouvir a palavra desse vídeo, ao ouvir a tua palavra, a Bíblia que está sendo ministrada aqui. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, esta provisão chegando, Pai, essa provisão de saúde, essa provisão de entendimento na palavra e essa provisão de vida de Deus na vida dos meus irmãos. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um, no recesso do seu lar, vai fazer esse culto e vai cultuar a Ti, Pai. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a vocês pelo seu like, pelo seu joinha, que é o seu like, o compartilhar desses vídeos e pela sua inscrição no canal. Nós precisamos dessa inscrição, meus queridos irmãos, é muito importante para nós. E eu quero
declarar que existe 3 formas de você adorar a Deus. Vendo esse vídeo, declarando a palavra de Deus sobre a vida dos seus irmãos e enviando esse vídeo para os seus irmãos. É cumprir o ID. A outra forma é orando, para que seja dado a nós, no abrir de nossas bocas, a palavra da fé, a palavra de entendimento e a palavra de discernimento. A terceira forma, e não menos importante, é você contribuindo financeiramente com o projeto Jesus na Rua, com Jesus na Rua. Você pode doar, você pode pelo número Pix, pelas contas, enfim, você tem N formas de fazer a sua doação para que nós recebamos a sua doação, meu querido irmão. Nós precisamos da sua oração, porque a sua oração nos dá direção e entendimento em Cristo Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Um abraço, que Deus nos abençoe e nos dê muita alegria, muita paz e muita prosperidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.